Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie e faça resplandecer sobre a nossa vida sua luz e nos dê a paz. Tenham todos uma semana abençoada, cheia de vida, cheia de graça e cheia do poder de Deus. E que Deus ele venha porque ele veio para libertar o cativo. Que possamos estar livres de todas as armadilhas do inimigo, que possamos estar livre em nosso psiquismo de todo trauma da criança interior. Porque eu sempre digo que todo adulto hoje, ele guarda dentro de si uma criança interior. E essa criança, muitas vezes, ela é traumatizada pelos abusos do passado. E quando eu digo abuso, estou dizendo no abuso no âmbito emocional, no âmbito da integridade física, estou dizendo do abuso social, estou dizendo do abuso intelectual. Então, quantas pessoas sofrem na vida adulta porque tem questões pendentes na vida quando era criança que não foram resolvidas. E todas as emoções que eu não dou nome, elas voltam como fantasmas para assombrar a minha vida adulta. Lembra dos discípulos quando eles estão em alto mar, a tempestade assolando o barco, o mar bravio e as ondas revoltas. De repente eles veem Jesus de longe e começam a desesperar, porque eles eram crianças que foram traumatizadas e se tornaram adultos traumatizados e tinham as crenças limitantes do senso comum, que prendia-os e não deixava-os ir além, romper. Então, quando eles olham para Jesus, eles dizem, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Não, não é um fantasma. É porque todas as emoções que nós não damos nome, ela volta novamente para nos assombrar. É por isso que devemos ressignificar as nossas crenças limitantes e as emoções do passado. As emoções devem ser dadas nome. E quando somos crianças, não temos, na verdade, a maturidade, não temos a maturação, não temos aquilo que muitos gostam de chamar hoje, mas é uma ideia antiga, de inteligência emocional para dar nome às emoções e acontecimentos. Mas neste momento eu quero falar sobre uma parábola da Bíblia Sagrada, está aqui em minhas mãos, que é o nosso livro de cabeceira, é a nossa regra máxima, carta magna, a Bíblia Sagrada. Em Juízes, capítulo 9, do verso de número 8 ao verso de número 15, conta a parábola de Jotão. E é interessante essa parábola, que Jotão ele vai dizer, olha, existia árvores que elas estavam preocupadas porque não existia um rei, e elas queriam um rei para conduzi-las, para ordená-las, para fazê-las marchar e romper. Pois a Bíblia diz que aonde não há liderança, e quando não há uma liderança sadia, o povo ele geme, o povo ele se corrompe. A liderança deve existir e ela deve ser coesa, e deve ser uma liderança íntegra, reta. A Bíblia também nos diz em Juízes, no finalzinho de Juízes, que o povo havia se corrompido porque não havia uma liderança e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Quando qualquer pessoa e quando todas as pessoas fazem o que é reto aos seus próprios olhos, se instala a desordem, se instala o caos. E aqui, essas árvores então, elas vão em busca de um líder, elas vão em busca de um rei para liderá-las, para conduzi-las. E é interessante que na sua busca, essas árvores encontram a primeira árvore, que era a oliveira. Quando as árvores encontram a oliveira, elas dizem para a oliveira, oliveira, venha reinar sobre nós. Nós queremos te ungir rei. A oliveira olha para as árvores agora, assustada pela proposta que estava recebendo, e a oliveira diz, olha, eu não posso, eu não quero, na verdade, porque eu não vou deixar o meu óleo, que agrada tanto a Deus quanto aos homens, para ser rei sobre vocês, para liderar vocês. É claro, diante da proposta, a oliveira, ela entendeu que se ela optasse por ser rei
e por reinar sobre as outras árvores, ela deveria deixar o seu ofício particular, ela deveria deixar a sua área de conforto, ela deveria deixar as coisas que ela estava fazendo para liderar. Então, os assuntos que ela deveria tratar não seria mais pessoal, não seria mais dela, mas seria da coletividade, seria do povo. Então ela olha e diz: eu não quero reinar, eu não quero deixar o que eu estou fazendo e eu estou produzindo um óleo que agrada a Deus e aos homens. E é bem verdade, a oliveira naquele momento, ela produzia um óleo especial, óleo que era usado na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, e também era usado pelos homens. Então, a oliveira produzia algo útil para a sociedade, produzia algo bom para a sociedade. Então ela diz: eu não vou deixar, porque na minha posição atual, eu já agrado a Deus, eu já agrado aos homens. E ela permaneceu e quis permanecer agradando Deus e agradando aos homens. Muitas vezes nós deixamos de reinar na nossa vida porque não queremos deixar a nossa posição. Eu entendo aqui, e psicanalizando a fala da oliveira, ela queria manter um bem-estar entre Deus e os homens. Ela queria ter uma vida politicamente correta, fazendo aquilo que agradava a tudo e a todos. E muitas vezes nós não conseguimos liderar, não conseguimos ser cabeça de Deus na terra, porque nós queremos agradar a gregos e a troianos. Deus nos colocou nessa terra para reinarmos. Deus nos colocou nessa terra para que nós possamos reinar sobre o nosso próprio mundo. Mas, muitas vezes, nós não reinamos porque não queremos deixar de fazer as coisas que agrada a Deus e que agrada ao homem. Gostamos de ficar em cima do muro. E muitas vezes eu tenho que decidir se eu quero reinar, se eu quero vencer, se eu quero conduzir a minha família em vitória. Eu tenho que decidir, e as minhas decisões muitas vezes podem não agradar ao homem. Devem agradar a Deus, mas nem sempre irão agradar aos homens. E muitas vezes, sabendo disso, eu faço como a oliveira. Eu não aceito o chamado de Deus, eu não quero liderar, eu não quero crescer, eu não quero conduzir, porque tudo isso vai fazer com que eu me posicione. E o meu posicionamento diante de Deus vai desagradar o homem, vai desagradar o amigo, vai desagradar as pessoas. Porque geralmente queremos agradar a gregos e a troianos. Mas quem vive uma vida politicamente correta não vive uma vida de um cristianismo vivo, eficaz, que muda e que transforma. Então eu tenho que entender que eu tenho que escolher por agradar a Deus. E muitas vezes eu vou desagradar aos homens. Eu tenho que entender isso e preparar o meu consciente, o meu pré-consciente e até o meu inconsciente. Porque nós nascemos para liderar. Então pare de querer ficar e viver em cima do muro. Pare. Se você quer ser um líder de verdade, agrade a Deus. Agrade a Deus, faça a vontade de Deus e saiba que nem Jesus agradou a todos. Jesus desagradou aos líderes da sinagoga, Jesus desagradou a religião da sua época, e se nós nos posicionarmos diante de Deus, nós vamos desagradar a muito. Mas não tem problema. Se você agradar a Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar na terra e no futuro você vai ouvir aquela voz doce e amigável dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Preparado para vós está a nova Jerusalém, a cidade santa. Glória a Deus. As árvores, diante da negativa da oliveira, elas foram embora. Elas saíram e encontraram uma outra árvore. Diz o texto que elas encontraram a figueira. E elas olham para a figueira agora e diz: figueira, nós queremos que você reine sobre nós. Nós vamos te ungir rei sobre nós. Venha reinar sobre todas as árvores. E a figueira olha para as árvores e diz: não, eu não quero, eu não posso. Porque hoje eu estou produzindo algo bom. Eu estou produzindo frutos doces. E ela diz: deixaria eu a minha doçura, que agrada tanto aos homens, para reinar sobre vocês? É interessante que a oliveira, ela não quer reinar
porque ela produz algo que agrada a Deus e os homens. Agora, a figueira, ela não quer reinar, porque ela está produzindo um fruto doce. E ela diz: eu não vou deixar a minha doçura para reinar sobre vocês. Se nós queremos reinar, se nós queremos conduzir os nossos filhos, a nossa casa em vitória, se nós verdadeiramente queremos ser cabeça de Deus na terra, porque a palavra diz que Deus nos colocou como cabeça e não como cauda, se nós queremos ser representantes do céu na terra, nós temos que assumir o nosso papel de líderes, assumir o papel que Deus colocou em nossas mãos e honrar este papel. Essa árvore, a figueira, ela não honrou, ela não aceitou o chamado, porque ela estava sendo doce e agradável aos homens. Ela entendeu que se ela aceitasse a liderança, ela deixaria em muitos momentos de ser doce. Porque um líder não está ali, ou não foi colocado ali, para ser doce o tempo todo. Porque se você for doce o tempo todo, você vai causar, você vai produzir, você vai gerar diabetes nas pessoas que estão ao seu lado. Elas vão morrer de diabetes. Porque doce o tempo todo mata. Ninguém aprende lições pedagógicas na doçura, nos momentos de alegria. E quantas pessoas não assumem a sua função e o seu papel porque querem ser doces demais? Docinho com todo mundo, fresquinho com todo mundo, não quer magoar ninguém. Se você não quer magoar ninguém, você vai sair magoado. Saia dessa patologia de querer